Olá você, cá pra nós está de volta, hoje com a mesa completa, viu? Vai sair história, porque na semana passada eu e Fernanda ficamos aqui conversando. Folguedos juninos. Isso. Apostamos uma fogueira. E com o Josival comendo, certamente, canjica e pamonha em casa, porque não veio pra gente aqui, né? Mas tem fogueira pra ele pular hoje. Ah, tem fogueira. E aí eu Perdi essa história da... Perdeu, mas não, vai ter assunto de São João ainda, muito. Olha só, mas você que está em casa deve ter visto pelas redes, pelas televisões, jornais, rádio. O assunto do momento do Congresso Nacional foi a presença, né? Bonita, é verdade, da apresentadora Virgínia Fonseca, aqui dos quadros do SBT e também uma das maiores influências do Brasil. Foi lá prestar conta do que faz e deixou de fazer num contrato com umas bets da vida aí. E aí, o assunto bet está no Congresso Nacional, existe toda uma aferição do que pode, o que não pode, do que é errado, o que deixa de ser errado, e existe para todos os gostos. Convocação da senadora Soraya Tronic. Sim. É ela que fez a convocação, ela quer entender o papel de certos influenciadores na divulgação dessas bets, como é que funciona, como é comissão, vem de onde, esse pagamento é acertado como. Então, eles querem entender essa dinâmica e que eles pressupõem que tem ligações aí com outros mundos. Outros né? mundos que não são. Que é bom a gente dizer, Gerardo, que ninguém está afirmando que os influenciadores têm contato direto. Exatamente. Né? São contratados, né? Por falar em contratado, a gente tem um contratado. Vem cá, chega este olha aqui, aí, ele ganha dinheiro. Mas teve aniversário dele essa semana. Parabéns, Sábio Praga. Ganha dinheiro. Você fala, Fernanda fala de as betas, contato com outros mundos. Eu diria que o mundo perigoso mesmo, o mundo por onde passa coisas que não são totalmente confiáveis ou que tem... É o próprio mundo das bets. Ela não precisa de outros contatos, não precisa de estar ligada a outro tipo de crime, claro. Na verdade, o medo sempre é como lava dinheiro, tá certo? Como lava dinheiro. Porque as bets, por exemplo, a gente sabe que a maioria delas ainda continua trabalhando de forma irregular no Brasil. Não tem, o registro tem cento e poucas que estão registradas e tem mais de 1000 atuando aí, tá certo? Fazendo e acontecendo. Então, é de forma irregular. E esse mundo, por exemplo, é completamente estranho porque você não consegue, ninguém consegue acompanhar. As bets, de uma maneira geral. Então, de qualquer forma, quando você está associado às betas, você permite, às vezes, algum tipo de desconfiança. Porque curioso, acho que aí existe um mundo de desconfiança. Tá? É curioso, alguns profissionais, artistas, né, influencers, não estão se importando com o que poderá repercutir pessoalmente o fato de ele estar no vídeo ou onde quer que seja para indicar ou para influenciar na aquisição de alguma coisa que não seja legal, vamos dizer assim. Mas eu ri muito na hora lá do encontro, né, na CPI, com a senadora Soraya Tronic, dizendo assim, achei até meio bobo isso aí da parte dela. Eu não sei nem jogar baralho. Aí a Virgínia disse, mas eu sei, gosto muito. Aí quando ela ia falando, aí a Virgínia dizia assim, gosto também de... Como é aquelas bichinhas aqui, como é? Bingo. Bingo não, o dominó. Sim. Adoro dominó. Aí começou a dizer o que gostava de fazer. Mas isso tem que se levar em tom de brincadeira mesmo, porque a profissional foi contratada. Se não foi aferido nada no vídeo como errado, equivocado, se ela obedeceu aquilo que se pede, porque existe um regulamento para isso, viu? Agora temos regulamentação do mercado de apostas no Brasil. E é uma regulamentação muito dura, diga-se de passagem, Josival. É muito diferente de outras regulações em outros países. Eu digo isso porque eu fui contratada por uma bet como psicóloga para fazer campanhas educativas sobre transtorno de jogo. Pronto. Então, fui a primeira psicóloga do Brasil a ser contratada por uma bet
forte para trazer esse tema para os seus clientes, porque existe o transtorno de jogo. Claro, aí as regras são rigorosas, mas eu volto a dizer, são as bets, a maioria das bets ainda está fora da regulamentação, está trabalhando de forma irregular. Sim. Eu não acho. O Tigrinho, por exemplo, o jogo do Tigrinho continua atuando de forma irregular, minha gente, matando gente. A semana passada eu tive uma notícia, tá certo? Uma jovem, eu conheço a família, conheço tudo e tal, e ela, mulher de um advogado, jovem, não tem 30 anos, 30 anos talvez, e ela, de repente, a família descobriu que ela, em menos de 2 meses, ela estava devendo quase 500 mil reais. Ela tinha conseguido pegar, o marido tem certa respeitabilidade, o pai é comerciante, tem certa respeitabilidade, ela tinha pego dinheiro com 11 agiotas. Isso agora, 2 meses, eu estou falando de uma coisa de 2 meses, 11 agiotas. A compulsão dela era tão grave que ela conseguiu, como o pai era comerciante, ela às vezes tinha trabalhado com o pai, ela tinha as senhas, ela conseguiu alterar as coisas do pai para determinada Pix de determinada quantidade pequena. Isso, para não chamar atenção. Caía na conta dela. Ela fez um rombo assim, 11 cartões, 8 cartões de crédito, ela estourou um assunto todos. muito sério, e a gente entra numa dinâmica de entender responsabilidades, porque é preciso a gente entender, porque a bebida está aí, o cigarro está aí, as pessoas fazem suas próprias escolhas e a indústria ela não pode ser culpada por escolhas que nós fazemos. Então, senão a lógica está toda Mas o INSS está aí também. Mas na lógica dos influencers usar os influencers para, de alguma forma, de subterfúgio, não é a propaganda direta, o erro é isso. Se fosse a propaganda direta, tudo bem, você consegue combater, mas é alguma forma de subterfúgio você fazer com que as pessoas acreditem que aquele negócio é bom. Aí agora é o seguinte, então foi o jogo do Tigrinho. Mas não tem história de comprar os bilhetes agora, de comprar, né? Então, gente, se a gente for entrar nessa seara, a gente não resolve a questão. Não, veja bem, minha gente, a questão do jogo não é a questão do jogo, porque o jogo está na Caixa Econômica. Tá certo? Legalizado toda semana. Se você for na Caixa Econômica, são mais de 30 tipos de jogos que você tem Está nas esquinas com o jogo do bicho. Tá certo? Então, esta não é a questão que a gente está entendendo. A questão do influencer ou da propaganda indireta é essa forma que você usa uma pessoa que está com prestígio para, de forma indireta, você atrair para aquilo ali. Isso até na propaganda é ilegal. A propaganda tem regra, tá certo? Até na propaganda é legal. Você não pode enganar na propaganda. Essa que é a questão. E a outra questão, que é a investigação, só que eu não acredito em CPI, eu não acredito em CPI no Congresso. Não Qual foi a CPI que deu, de fato, resultado? Assim? Rapaz, tem uma... Eu tô aqui tentando lembrar. Tem uma CPI, tem uma... Que não termina em pizza. Não, tem uma CPI, uma CPI, eu acho que é a do Mensalão, lá atrás. Como ela não conseguiu fazer um relatório, começou com a história de vou botar na cadeia. Sim. Aí depois não conseguiu colocar, aí você se encaminhou um monte de propostas de lei, que assim, tem umas 4 ou 5 leis que foram aprovadas aí depois. Oriundas dela, tá certo assim. Mas o que é ruim da CPI, que eu não acredito, é aquela história da CPI que começa, primeiro, ninguém sabe investigar. Sabe? Ninguém no Senado, ninguém na Câmara, nenhum vereador, nenhum deputado. É um jogo. E fica jogando. E faz para ou receber dinheiro, ou criar constrangimento político para o adversário. Isso. Nenhuma CPI, a CPI, dizem que é um instrumento da minoria, nenhuma CPI hoje consegue investigar nada, tá certo? E o pior, eu fico muito indignado quando a CPI... Ele ia dizer outra coisa. Tá, ok, a gente entende. Quando ela é criada, quando já tem uma investigação avançada da Polícia Federal ou do Ministério Público. Para que você fazer outra? Só política. Não funciona. É uma politicagem, uma bandalheira. O que aconteceu é que até o microfone Virgínia supor. O senador... Ficou esquisito, mas você imagina aquela situação, Eu vi rapidamente na televisão uma
cena... Ó, a cena é Vieram o chupando o microfone, não. Não, a cena... Calma, Patrícia! A cena é o seguinte, ela tá com uma garrafa de água aqui, né? E aqui tem aquele microfone que fica lá na mesa do Senado. O microfone Aquele microfone fininho. Fininho. E aí, certamente nervosa, porque você imagina, você ser chamada, né? E sem privilégio nenhum. Ela entrou sem privilégio, não foi normal. Aí, ao invés dela chupar o canudo, ela chupa o microfone e ela se azeite. Essa cena eu não vi, mas assim, eu tava assistindo o noticiário, mas rapidamente eu dei uma olhada. Tem um senador perto dela aqui, do lado esquerdo, o bicho tava bobão assim, descaído, o senador olhando pra ela assim. Teve um deles que pediu pra fazer uma gravação pra mãe e pra filha, foi lá. Gente, a gente tá falando de uma menina, que é uma menina, 26 anos, 26 que anos, em 2023 faturou com a sua empresa de cosméticos 325 milhões. Somente. Para esta CPI, o contrato dela teria sido já adiantado, se não 30 milhões, 50 milhões, algo nessa casa, e 30% no faturamento que viesse dos seus seguidores. Isso. Então você imagina... Ela é muito competente, viu? Porque ela tem 3 filhos, os pais moram com ela, ela disse, eu assisti hoje. Ela disse que casou, aí teve um filho, aí teve outro filho, aí teve outro filho, aí tá dando ali mais filhas, 3 filhos. Agora, e trabalha feito uma louca. Essa investigação serve, Fernanda, muito bem. Fernanda, que é influencer, sabe disso, essa investigação serve até para a gente saber, tem pessoas muito competentes para ganhar dinheiro, mas tem muitas pessoas que esquecem determinadas regras de honestidade, de correção de moral no ganhar dinheiro. E eu acho que... Com certeza da impunidade. E eu acho que o debate... Eu acho que o debate... Acho que o debate vale até para separar um pouquinho o joio do trigo, porque você tem pessoas extremamente corretas e honestas, tá certo, seguindo caminhos na história da internet para ganhar dinheiro, e é lícito ganhar dinheiro, é correto ganhar dinheiro, faz parte da vida humana ganhar dinheiro, não tem esse negócio todo não, tá certo? Trabalhar de graça. Agora, também é preciso a gente saber separar que dentro desse mundo tem as pessoas que não prezam pelo caminho, o jeito correto de Mas colocar. isso é em todo o setor, em todos os tempos, em todas as outras plataformas de comunicação. Agora, se teve uma coisa positiva nessa história de regulamentar, é fazer essa separação também, sabe, Josival? Fazer com que a publicidade tenha regras também para serem cumpridas, fazer com que a psicologia tenha um papel dentro dessa indústria, que é uma indústria de jogo. Então, precisa que a psicologia tenha esse papel. Na verdade, acho que a regulamentação veio na verdade, eu acho que a gente vai começar a precisar, o mundo vai começar a precisar enfrentar isso. Enfrentar essa história de esse mundo novo, que é novo ainda, nós só temos 30 anos isso aqui, da internet, das redes sociais, menos as redes sociais não tem isso tudo, não. A internet tem. As redes sociais é que... Tem 13, 14 anos. 13, 14 anos as redes sociais. Mas o Instagram entra em 2012. Tá então, é isso aí mesmo, dentro de 14 anos. Então, em algum momento vai ter que botar regras nisso. Eu não estou dizendo botar limite, mas regras de convivência para você entender como é que funciona. E aí, nesse aspecto, por exemplo, eu não sei se o novo Papa, mas me parece que a intenção do novo Papa, ao escolher o nome dele, ele entrou mesmo nessa seara. Eu não sei o que ele vai fazer. Artificial, porque os leões estavam ligados à Revolução Industrial. Olha só, eu fui dar uma olhada em Leão 13. Leão XIII foi o primeiro Papa, o mundo de Leão XIII. Leão XIII chegou aqui em 1878, saiu em 1893. Bom que a gente tá no jogo aí, lá no Papa, tá ótimo, tá tudo certo. Olha o período dele, foi o período que se inventou em plena Revolução Industrial. Inventou o carro, inventou a lâmpada incandescente, a corrente elétrica foi dessa época. Tem um estudo lá que eu estava vendo essa semana de um equipamento para registro de exames de saúde que o cara considera que foi
o primeiro registro daquelas equipagens, a primeira leitura feita, o primeiro ecocardiograma que corresponde hoje a qualquer coisa aí da internet do que está fazendo. Foi, assim, uma evolução, um período de tanta evolução. Olha só... Tantos crescimentos, né? Assim, Desenvolvimento. Era uma revolução tecnológica tão ou mais impactante do que está acontecendo agora. Nós somos personagens de um tempo em que houve uma evolução escandalosa da tecnologia, muito rápida. Mas naquele tempo foi rápido. Agora, peraí. E agora com a inteligência artificial, que a coisa é exponencial, que o povo nem sabe o que é exponencial, está falando. Você sabe o que é Dix? Não, já tem nome pronto. Querido, você sabe o que é Dix? Eu não sou Fernando. Deixa eu te dizer que eu estou aprendendo, porque a gente, esse papo aqui, a gente está em constante aprendizado. Os adolescentes, a geração Z aí, está ensinando. Existe um Dix, que eu achei que era Pix, mas não é. Dix é uma... É com X no final? Com X. É uma página no Instagram, onde você, Gerardo, vai adicionar só os seus VIPs dos VIPs dos VIPs. Não é mais amigos, melhores amigos. Não tem a gente porque não, é Dix. Então, Josival Pereira agora vai ter uma página. Você vai entrar nessa página, mas nós não vamos entrar. Querida, eu quero quem são seus Dix? Eu não tenho. Ela é Dix. Ela é Dix. Eu não tenho nem melhores. Ela vai entrar na página de todo mundo. Mas eu entrei no Dix. Nem faça eu falar aqui o que eu tô com vontade, que ela não vai deixar, né? Olha, o que eu quero dizer sobre essa história de Dix é que a gente vai estar aprendendo o tempo inteiro e se moldando o tempo todo. E tem que fazer isso, porque senão fica lá fora. Eu tô toda hora, uma pessoa diz, mas você mudou, eu não tô parado, não tô aqui ancorado no Eu vi a notícia essa semana que uma mulher aos 105 anos decidiu começar a nadar aos 70. Pronto. E ela disse, eu ainda não estou morta, eu estou viva. Então é isso, Mas estamos vivíssimos. Mas o grande lance era Roberto Marinho, né? A gente passou muitos anos dizendo assim, Roberto Marinho criou a Rede Globo Televisão aos 60 anos. Quando ele completou 60 anos, muita gente já queria estar se aposentando, né? E aí criou esse patrimônio e morreu outro dia. Quer dizer, teve a sorte, a felicidade de morrer com 90 e tantos anos. Tantos, não foi 90 e poucos. 90 e tantos anos. Então, se você entra no processo, dentro do que pode, né, do que sabe ali, tem espaço para todo mundo e você continua sendo útil para você e para a sociedade. O que não pode é se anular, para ficar de fora desse processo. Esse negócio, eu falei no negócio da internet, esse negócio da internet é realmente muito preocupante de alguma forma geral. Eu acho que é assim, não tem volta. É um caminho sem volta. Não tem volta. Dá para você retroceder. Não tem volta. E você não sabe exatamente ainda para onde vai chegar. E, na verdade, tem muito ganho de descoberta, de facilidade, a democratização da informação é um ganho fantástico. Antigamente, a informação era limitada, segregada. Então, essa história toda. Agora, tem coisas, por exemplo, agora mesmo na história da história dos adolescentes, por exemplo, que teve a série Adolescente, mas não é só a série, eu estava lendo reportagem essa semana, que há um caminho extremamente preocupante na questão dos adolescentes. Tem um grupo cada vez maior de adolescentes, e esse é o perigo, que é quase uma teoria fatalista. É fatalista. Eles acham que tem só um pequeno grupo, uma pequena minoria, tá certo? Nasceu para ter namorada, para ter mulher, para ter emprego, tá certo? E os outros são... Aí tem a comunidade dos que se acham inferiores, condenados. Nunca vão ter a mulher ideal, nunca vão ter o emprego ideal, nunca vão ter... Isso tem gerado um perigo enorme na reação desse grupo. É a grande discussão. Então, por isso... trabalho para a nossa querida Fernandíssima. A gente está falando de internet desde o começo, né? De coisa que, como ela está presente. Como é um mundo preocupante. E é uma geração, meus amigos, que vai precisar muitíssimo da intervenção dos pais no sentido psicológico. Fernanda. Não dá pra gente achar, Gerardo, que o que eu aprendi com a minha mãe se empregará hoje à minha filha. Não dá. É outra geração, é outra cabeça. E a gente não fala isso só socialmente, Josival. A gente fala isso fisiologicamente também. Porque as sinapses são construídas diferentes, porque o corpo funciona diferente, porque a cabeça é diferente.
então não dá pra gente achar que vai tratar e educar do mesmo jeito. Fernanda, aí não tem jeito. eu sou de uma geração que foi preparada para o jornalismo dentro de uma redação com máquina de datilografia, quer dizer, não tinha nada de eu tecnologia. também fiz curso de datilografia. Lá atrás, uma fitinha assim, era papel que só. E quando as coisas começaram a andar na tecnologia, eu posso dizer isso com muita tranquilidade hoje, eu fui pessoalmente um alvo, né, de algo que eu não conhecia e que fez eu mudar completamente o meu pensamento e eu parei assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer? O que é isso? A gente não sabe. A tecnologia, no caso da internet, surpreende sempre. Quando surgiu o meme Luísa do Canadá, eu não sabia o que era meme. O Brasil também não sabia o que era meme. Muito depois, descobri que esse meme é o primeiro da história da internet no Brasil. Isso foi em 2012. A gente falou ainda agora de rede social, em 2012. E aí, naquela época, eu disse, inocente, né? Que aquilo não foi uma coisa programada, planejada. Aquilo aconteceu. E aí eu disse, eu vou me recolher. Foi a primeira coisa que eu pensei. Eu vou me recolher porque eu tenho que pensar o que é que eu vou fazer, porque isso vai me derrubar. A intenção era ridicularizar... era ser ridicularizado. Era ridicularizado Gerardo, porque o Gerardo estava num grupo de comunicação onde surgiu a história de espezinhar, foi em outro. E era uma guerra. E eu entrei de bobo da corte, né? Ali totalmente. E aí eu tive que me reservar para pensar o que é que eu ia fazer. E a intuição veio e disse assim, eu vou fazer um outro comercial. Para deixar para todo mundo que esse comercial era para abrir portas para o segundo comercial. Ou seja, eu ia tirar partido de uma situação que tinha se instalado e eu não sabia o que era, nem como ia, porque era toda hora, crescente, chegando gente de todo canto. Aí, nessa hora que eu quero dizer, o impacto, né, da força da internet, de como a gente se comunica com o mundo e de como é transformador. Porque eu saí daqui para gravar um comercial nessa ocasião, que eu estabeleci que tinha sido gravado lá em São Paulo, para poder eu sair daqui, que o meu problema era aqui. Aí fui para lá, escondido, incógnito, no hotel, minha filha, que já tinha mandado buscar, estava lá, incógnito mesmo, ninguém sabia, para poder me preparar. E a televisão dizendo, e eu desesperado, num bom sentido, querendo entender que ninguém compreendia. Era toda hora um repórter dizendo, você sabe o que é meme? Meme é não sei o que, a palavra repetida dezenas de vezes e não sei o que. Fui aprendendo com o que estava se instalando na minha vida. E entendi, nos 6 meses que realmente foram intensos, que terminou com a presença do governador-geral do Canadá no Brasil, conversando comigo e com Luísa para entender o que tinha acontecido e para oferecer o Canadá para ela voltar. Aí eu entendi que nada do que eu estava fazendo tinha futuro. Veja bem, nada tinha futuro mais. O jornal impresso já estava fadado a acabar. Eu tinha que ir para uma tecnologia que fosse eletrônica, como a televisão. Eu tinha que investir no meu site, que eu não investi, eu tinha resistência, porque eu fui forçado a entrar no mundo da internet, instalando um site super movimentado, mas eu não gostava. E aí, estou dizendo esse exemplozinho de nada, lá atrás, de 2012, para dizer que como foi transformador. Hoje a gente está em 2025, 13 anos, e em 13 anos como o mundo mudou e como tem o que mudar, porque a gente não sabe de nada ainda. Como a gente tem para aprender. Eu acho muito interessante, o debate todinho de hoje leva para isso, para essa história que Fernanda falou aqui. Fernanda falou aqui com propriedade, com a propriedade de mãe, de psicóloga, de pessoas. A forma como os pais, né, como os mais velhos, vão tratar com as crianças e os adolescentes a partir de agora, em relação a redes sociais, a internet, tem que ser completamente diferente, senão vai não apenas perder o controle, vai fabricar uma geração de disfuncionais. Olha, eu tive sorte e saí fortalecido, viu? Porque minha filha voltou do Canadá amadurecida, que eu não esperava aquele amadurecimento para enfrentar uma
uma coisa louca. E eu tive que aprender na situação, mantendo o equilíbrio. Eu lembro, sabe que eu fiz uma reunião com a minha família mesmo, em pleno Luísa do Canadá, em janeiro, a coisa explodindo em casa. Eu tive que chamar da minha funcionária ao filho dela, toda a família, junto para chamar o feito à ordem. Chorando, porque era um desespero, a rua invadindo a minha casa. Gente jogando pedra. Sabe um negócio desse nesse mundo? Jogava pedra, Luísa, e lá. E eu fiz uma reunião pedindo a todos para estarmos juntos, sintonizados e sem deixar nada no desequilíbrio. Novamente você puxa que É exatamente isso, para os pais, isso. Para os pais e para essa história toda. Aqui a internet, o curso da internet, das redes sociais, ele vai aqui parecendo transparente, cristalino, e daqui a pouco, um estalar de dedo muda tudo e você precisa estar preparado para isso. Então, a gente está falando disso, o programa começou com um assunto que era internet e vai levando para isso. Mas isso é uma particularidade nossa aqui, né? A gente começa sem um tema, sem uma abordagem definida, mas define aqui. E você quer sair ganhando. É interessante a gente perceber como isso é importante para a gente refletir sobre os perigos, mas os caminhos que isso vai levar a coisa. Com relação a você, Gerardo, o que você dá é um depoimento que tem me chamado a atenção muito tempo, e aí eu acho que a atinge Fernanda também, embora a Fernanda seja, tá certo, a menina do grupo aqui, mas a menina que eu tô... Lisonjeada, nem tão menina. A menina que eu tô dizendo é pela idade também. Sim. Mas se a gente for colocar ela no mercado, a gente já viu que ela tem, tá certo, algum tempo no mercado, começou nova, e eu lembro dela que está lá. Mas é como também isso é interessante para a gente não perder a possibilidade de evoluir dentro do próprio mercado. Eu me fazia essa conta há algum tempo atrás, já uns 10 anos atrás, ou um pouquinho mais, quando isso estava começando, a gente fazia uma conta de quantos grandes profissionais de comunicação, do jornalismo mais precisamente, tinham ficado fora do mercado. O mercado, de certa forma, botou ele à margem. Eu fazia uma conta de 10, 15 grandes profissionais, grandes textos, jornalistas fantásticos, que não conseguiram sobreviver aqui a dois movimentos. Um movimento da universidade, o curso de comunicação na universidade. Sim. O curso de comunicação começou ali nos anos 80, então as primeiras turmas foram chegando e profissionais novos, que o mercado nosso não era de técnicos formados em universidade, tá certo? E de repente, um tempo depois, foi chegando a internet. Resultado: quem não conseguiu enxergar isso que Gerardo enxergou, ou dizer eu vou reagir, terminou fora do mercado, tá certo, mercado? E aí eu sempre me dizia assim, como eu sou um privilegiado, como nós somos, aqui eu posso dizer os três. Nós três. Tá certo? Como é que eu saio de Cajazeiras aqui, tá entendendo? Em Cajazeiras eu já sobrevivi assim, porque em Cajazeiras eu consegui fazer rádio, jornal, televisão. Isso. Tá certo? Tá televisão. E quando eu vim para aqui, fui rádio, jornal, televisão, internet. Assim, isso. Colocado, tá certo? E já vai estar fazendo inteligência artificial. Agora, antes a gente Rapidinho, agora veja que todos três aqui conseguiram evoluir dentro deste mercado e sobreviver neste mercado. Mas por quê? Porque nós não temos a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, nós estamos conectados em busca de aprender. Eu não sabia dessa. Não é a música, não? E para sei. fechar o Cá Pra Nós de hoje, eu vou deixar uma sugestão de leitura para os nossos espectadores, chama A Geração Ansiosa. Como a hiperconectividade e a infância hiperconectada está causando a epidemia de transtornos mentais. Vale a leitura. Não é leitura de psicólogo. Não, é um livro maravilhoso, que todo mundo consegue ler, de 2024, super novo, atual. Eu vou ler, eu quero que você mande para mim. Mando para você. Outra coisa, aliás, esse tema aí, essa ansiedade, que eu quero saber se, Josival, se você, eu sou ansioso, a gente vai debater ansiedade. Nós não somos psicólogos, mas vamos debater aqui no nosso programa. E para os pais e mães que estão colocando agora, não tenham medo de começar a identificar no seu filho essa ansiedade e não tenham medo de procurar um profissional para poder se orientar, porque
realmente é um mundo absolutamente preocupante, Fernanda sabe. É preocupante, mas você consegue. A gente consegue. Eu entrei no barco sem saber para onde ir e deu certo. A gente está aqui e vai voltar no próximo programa a debater os assuntos mais variados possíveis. Ficar para nós, está ficando por aqui, porque já são 29 minutos e 18 segundos e a gente vai acabar no exato momento que eu diria Pra nós, fechou. Lacrou. Lacrou, chega.